A que geração você pertence? Geração X, Y ou Z? Seja você um sessentão ou um adolescente da geração Z, imerso à conectividade do século XXI, hoje nosso programa é dedicado a você que está aí, imerso ao estresse, à ansiedade, à depressão, aos transtornos de personalidade. Com vocês, Dona Prudência e seus quitutes, com o pastor e psicanalista clínico Batista Benson. Seja bem-vindo, pastor, a mais um programa Sexta Hora da Fábrica de Compromissados. Muito obrigado, Bispa Lai. Maravilha estar aqui com vocês mais uma vez. E desta vez com um tema muito interessante, porque você vai entender um pouco melhor exatamente por que talvez você esteja aí tão estressado, tão agoniado, por que seus pensamentos são tão acelerados. Lá e hoje nós vivemos uma geração, as chamadas gerações das conectividades, né? Verdade. Tudo é internet, tudo é rede social. Só que por outro lado, nós vemos um povo muito mais estressado, pessoas muito mais ansiosas, deprimidas, angustiadas e apresentando até transtornos de personalidade. E tudo isso tem a ver com o que nós vamos falar hoje aqui. Eu quero começar contando para vocês uma fábula, algo muito interessante, simples, mas rica em detalhes. Conta-se que uma cabra, ela estava passeando ali nos pastos da vida e de repente, sem querer, ela acaba pisando numa serpente. E quando ela pisa nessa serpente, a serpente, é claro, pelo seu próprio instinto animal de defesa, picou, levantou-se ali assanhada e picou a teta da cabra. A cabra continuou andando. E ela estava passeando ali com seu filhote, o cabrito, né? O cordeiro. E ali o cordeiro veio e mamou a teta da sua mãezinha, a dona cabra. Só que a teta que ele havia mamado é justamente a teta que foi picada pela serpente. Ela continha veneno. Claro, o resultado não foi outro. Ele morreu. Salvou a mãe, porque ele sugou com leite aquele veneno, salvando a sua mãe cabra, mas ele faleceu. Ele veio a morrer, a cobra fugiu e a mãe se salvou. E, baseado exatamente nessa fábula, eu quero falar um pouquinho sobre tudo isso que nós vamos falar hoje, que envolve a Dona Prudência e seus quitutes, né? De quem foi a culpa? De quem foi a culpa da morte daquele inocente cordeiro? Do próprio cordeiro? Da cabra ou da cobra? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Nesse momento, nesse programa, eu quero falar exatamente sobre a Dona Prudência e os seus quitutes. Achei super interessante esse tema, pastor, porque é algo que realmente a gente precisa pensar. Exatamente. É uma forma lúdica, Layala, que eu encontrei, divertida e até cômica, figurativa, é claro, de se falar sobre a prudência, de falar sobre os assuntos e os comportamentos que tem a ver com a prudência, né? Falar desse assunto que muitas vezes a falta dele é tão destruidor para a vida das pessoas. As pessoas destroem muitas coisas em sua vida porque não tem prudência com a vida. Verdade. E esse fator da falta de prudência pode ocasionar inúmeros constrangimentos, inúmeras situações difíceis para a vida, trazer inúmeras consequências ruins para a vida. Ok. E Jesus, curiosamente, certa vez, ele falou de forma muito séria sobre essa questão da prudência e as consequências que a falta de prudência pode trazer para a vida. Eu queria que a Layala lesse um texto, compartilhasse com você que está aí em casa, um texto no livro de Mateus, capítulo 24, dos versos 45 a 51. Aqui, nós colocamos aqui para você no telão o primeiro versículo, que é o 45, que é quando Jesus começa a falar da abordagem dessa importância que tem que ter
o servo prudente. E a Laela vai ler o texto todo para a gente, para que nós possamos fazer dele a base para o que a gente quer conversar hoje. Mateus capítulo 24, do versículo 45 ao 51. Maravilha. Então vamos acompanhar a leitura, amém? Diz assim a palavra de Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Com prudência e fidelidade, né? Perfeito. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. E o versículo 51 diz, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Exatamente. Olha só que alerta importante Jesus Cristo faz a nós acerca da falta de prudência, né? Ele fica ali questionando quem vai ser o servo fiel, quem vai ser o servo prudente, que de verdade vai conseguir adquirir aquilo que deseja na vida, vai adquirir aquilo que é o sucesso na vida. Quem é o servo prudente que vai conseguir atingir o melhor do seu perfil, o melhor da sua face, né? Exatamente isso. Por quê? O que acontece hoje, Lai? As quitudes da dona Prudência, como eu costumo dizer, são a calma, a ponderação, a paciência, a prioridade, o planejamento, a organização. São coisas peculiares da prudência, dessa virtude chamada prudência. E o que nós temos visto muito isso? Nós temos visto, nós seres humanos do século 21, evitado de comer esse tipo de quitute, né? Os quitutes da dona Prudência, como eu digo. E a consequência disso é que as gerações, que nós chamamos de gerações X, Y, Z, o que está acontecendo? Essas pessoas elas estão ficando estressadas. Essas pessoas elas vivem uma vida com pensamento acelerado, pessoas ansiosas, pessoas, como diz assim, pessoas deprimidas até, né? As pessoas ficam deprimidas, pessoas até carregadas de transtorno de personalidade, transtornos obsessivo-compulsivos e outros. Por quê? Porque essa nossa geração hoje, e quando eu digo essa geração XYZ, eu estou falando exatamente dessa questão. As gerações X são aqueles que hoje têm 60 anos, 50 anos de idade. A geração Y são aquelas que hoje têm 40, 30 anos de idade, né? Quase chegando ali aos 40. E a geração Z são justamente aqueles que nasceram a partir de 1990 e 2000 em diante até os dias de hoje. Então nós estamos falando que essa geração toda, desde os adolescentes de hoje até aqueles que estão vivendo, a minha geração, por exemplo, que eu tenho 53 anos, estão uma geração quase que irreconhecível. Muito estresse, muita depressão, muita angústia, fica amargurado por qualquer coisa, sim. Pensamento muito acelerado, muito ansioso. E tudo isso tem a ver com essa renúncia que hoje as pessoas fazem da dona Prudência. As pessoas não querem comer os quitutes mais da dona Prudência, né? Não procuram buscar uma vida mais calma. Não. São pessoas que hoje estão simplesmente ali ligados na conectividade, né? Ou seja, hoje tudo é rede social, tudo é internet, né? Facebook, YouTube, TikTok, enfim. As pessoas estão ali. E curiosamente, Layala, as pessoas estão conhecendo esse mundo. É um lado muito feio desse mundo. As pessoas, através dessa facilidade que a conectividade traz, as pessoas acabam tendo contato com um mundo muito feio. Conhece pessoas maldosas, pessoas que fazem o mal, pessoas que têm o caráter desfigurado, pessoas cometendo crimes nas redes sociais,
pessoas, o contato hoje com todo esse mundo, vamos chamar de mundo averso, né? Que é esse mundo escondido, o mundo da depravação, da maldade, ele está muito claro hoje para todo mundo. É tudo muito aqui, muito agora, muito para ontem, tem que ser assim. Exatamente. E aí esses quitutes da Dona Prudência vão ficando deixados Vai de lado. deixando de lado, porque é tudo um mundo muito imediatista, Sim. muito interesseiro, um mundo muito feio. E eu não estou falando, como eu disse aqui, desde a geração X até a Z. Sim. Ou seja, hoje crianças de 5, 6, 7 aninhos já têm o seu celular ali. E ali, através do seu celular, elas têm contato com esse mundo todo. Sim. Não é sempre que os pais conseguem acompanhar o que os filhos estão vendo na internet, nos jogos, o que depravação está tendo ali, às vezes até cenas de nudez. Sim. As crianças têm acesso hoje. Então esse mundo ele está muito assim, muito exposto para toda essa geração da conectividade. E o que acontece? As pessoas em contato com esse mundo mais estressante, mais maldoso, mais desnibido, esse mundo mais depravado, mais ruim, né, por assim dizer, mais feio, as pessoas acabam gerando comportamento. Curiosamente, através das redes sociais, começam a nascer os corajosos, né? Aquele que xinga o outro, que chama pra briga, tudo na rede social, né? É tudo mais fácil quando você está do outro lado da telinha, né? Então o que acontece? As pessoas têm mais coragem de xingar o outro, as pessoas têm mais coragem de chamar pra briga, as pessoas têm mais coragem de dizer coisas muito ruins que às vezes está dentro dele e ele quer botar para fora e põe muitas vezes os seus vícios para fora. Sem nenhuma prudência. Sem nenhuma prudência, Verdade. sem nenhum pudor, sem estar consciente de nada do que aquilo pode vir a causar, né? Quantos YouTubes estão aí, ensinam crianças até a construírem bombas caseiras, né? Coisas terríveis. E aí a gente acaba tendo um mundo que é muito mais estressante, né, do que eram as gerações anteriores a essas gerações que nós estamos vivendo hoje. E, curiosamente, nós estamos surfando nessa onda da conectividade. Curiosamente, essa onda da conectividade está envolvendo todas essas gerações que eu citei aqui. Tanto a X, quanto a Y, quanto a Z. Todos nós estamos aí à mercê das redes sociais, do que as pessoas falam qualquer coisa, sem se preocupar, sem pensar na consequência que aquilo pode dar. Tem gente terminando casamento, Laela, pela internet, pessoas que terminam amizade pela internet, pessoas são demitidas pela internet. Hoje, esse distanciamento, ao mesmo tempo que parece uma proximidade, porque você tem contato com o mundo todo através da internet, automaticamente você fica mais distante. Tem coisas que você jamais falaria para uma pessoa se estivesse assim, né? Cara a cara com ela. Por quê? Porque você tem que dar explicações, você tem que dar justificativas, você tem que mostrar o porquê das coisas. Agora, do outro lado da telinha, não. As pessoas não estão nem aí com isso. Isso gera uma irresponsabilidade, né, com as emoções do outro, com a vida do outro. É um prejuízo muito grande. Muito grande, exatamente. Em síntese, pastor, para a gente entender, e você é um conteúdo muito interessante e muito importante para esse momento, né? Porque às vezes a gente que é pai e mãe, a gente se assusta com o que os nossos filhos sabem, que a gente nem passa pela nossa cabeça. Mas para a gente entender, as gerações X, Y e Z, elas não gostam de visitar mais a casa da Dona Prudência, certo? Perfeito. E muito menos comer dos seus quitutes. Exatamente. Seria isso no caso. Exatamente. Ninguém quer saber mais de gerar calma, paciência, longanimidade. Aquilo que a Bíblia às vezes chama de fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas. Sim. Ninguém quer saber daquilo, de dominar, domínio próprio, temperança, tranquilidade, paz, respeito. Ninguém quer saber desse negócio. Vocês são os quitutes da Dona Prudência. Quando você é prudente, você não sai falando qualquer coisa. Sim. Quando você é prudente, você pesa as consequências das suas palavras, as consequências da sua atitude. Automaticamente, se você cultivasse os quitutes, comesse dos quitutes da Dona Prudência,
com certeza você teria um pensamento muito mais tranquilo, você seria uma pessoa menos ansiosa, você seria uma pessoa menos depressiva. Por quê? Porque você teria, por costume, estar ali visitando a casa da Dona Prudência, e uma hora você pede calma, uma hora você pede ponderação, uma hora você pede ali tranquilidade, uma hora você pede ali a paz, e você para de ser essa pessoa estressada, que parte pra briga, que xinga todo mundo, que alopra com todo mundo, que desiste das coisas muito facilmente, né? Então, é curioso isso. E aí, voltando à história da cabra e da serpente, nós perguntamos agorinha, de quem é a culpa? Hoje nós vivemos um mundo assim, Layala. As pessoas estão sempre projetando a culpa em alguém. Sim. Né? São aquelas pessoas que se comportam como cabra, né? Que são descompromissadas, que vivem ali sem prestar muita atenção nas coisas. Não observam onde pisa, por onde anda, exatamente, o que faz, o que fala, o que ouve, o que vê, né? Tá ali do nada e aí de repente toma uma picada de uma cobra, né? E as pessoas falam, não, a culpa não foi minha. Eu fui descompromissado sim, eu deixei a coisa para ali, mas poxa vida, a vida tá contra mim, né? Eu não tive culpa nenhuma, né, de ter pisado na cobra, o mundo é cruel comigo, e começa a ir para a linha da depressão, né, de falar assim, projeta a culpa no outro, o que está acontecendo comigo não é culpa minha, é do outro. Tem aqueles também que é como a serpente, né? Ninguém pode falar nada com ela, que ela já tá mordendo, já tá picando, ela já tá pronta pro bote, né? Pronta pro bote, destilhando ali o seu veneno e prejudicando a muita gente, né? E aí, na hora em que a coisa dá errada... Mas a culpa é do fulano, porque pisou no meu calo. Ele que mexeu comigo, ele que falou comigo, pisou no meu calo, ele que provocou toda a situação. Se ele não tivesse dito aquilo, eu não teria feito isso. Sim. E aí começa aquela geração. A verdade é que ambos, tanto a cabra, né, quanto a cobra, gosta de projetar a culpa no outro. Nunca é por si só. E aí... eu digo que nem a cabra, nem a serpente, né, tem culpa. Porque a vida é assim. A vida vai te apresentar cenários diferentes a cada dia. A cada dia você vai ter que lidar com uma situação na sua vida, uma situação difícil de enfrentar. E você precisa ter habilidade para lidar com aquilo. E não ficar projetando a culpa no outro. Perfeito. É importante você... passar na casa da Dona Prudência todos os dias, comer um quitute da calma, comer o quitute ali da ponderação, comer o quitute ali da tranquilidade, né, da organização, comer o quitute ali do planejamento, o quitute ali da organização, do planejamento, da prioridade, para que você não fique aí na sua vida projetando a culpa de tudo que acontece com você no outro. Né? No outro. E é por isso que, curiosamente, né, nós vimos nessa história, nessa fábula, uma pessoa ali que não tinha culpa nenhuma, né, que simplesmente morreu por causa da cobra e por causa da cabra. E aí, curiosamente, na vida, nós falamos aí sobre o texto de Jesus Cristo, em que ele chama a atenção e a necessidade do servo prudente, né? Da pessoa se tornar um servo prudente. E aí eu digo o seguinte, que foi exatamente por isso que o Cordeiro de Deus, né, sem culpa nenhuma, ele morreu por cada um de nós na cruz do Calvário, para dar vida para cabras, para dar vida para serpentes. Independentemente de você ser aquela pessoa muito legal com todo mundo, ou você ser aquela coisa mais estressada, aquela pessoa mais estressada, que muitas vezes é vingativo como a serpente, né? Por todos vocês, Jesus, esse Cordeiro morreu, para dar vida a todos vocês, para dar vida em abundância a quem quer que seja. Seja que o seu comportamento, o seu perfil seja de uma cabra,
né? Aquela pessoa desconectada, desligada, que sabe, que não está muito aí com as coisas, ou que seja um perfil de serpente, aquela mais, né? Opa, pisou aqui, vai tomar uma mais agressiva, né? Esse comportamento. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso hoje, porque a gente, como terapeuta, né, como pastores, a gente se preocupa com o futuro, gente. Perfeito. A gente se preocupa com o que vai ser dessa geração amanhã, né? A morte do cordeiro, ela é uma esperança para essas pessoas, mas as pessoas precisam acordar para isso, né, pastor? Exatamente. Não pode insistir em querer ser a cabra e querer ser a cobra. Não é isso, pastor? Porque na verdade, Laela, as gerações imprudentes, né, como podemos dizer, elas sempre existiram. Gerações imprudentes sempre existiram, né? Nós podemos citar aí a grande geração, né? Nós podemos citar aí a geração chamada geração silenciosa, ou a geração perdida, como foi, né? Geração do paz e amor e do rock and roll, né? Sempre existiu. Sim. E aí agora, gerações X, que são esses aí os sessentões, os cinquentões, gerações Y aí, os quarentões, 30 e as gerações Z. Sempre existiram gerações perdidas e imprudentes em todo o tempo, nessas gerações e na época de Jesus também. Agora, você precisa tomar consciência disso, de que o Cordeiro de Deus está aí para te dar vida e vida em abundância, que a conexão com esse Deus é muito importante, que a conexão com Deus no seu dia a dia, na sua vida, essa aproximação que você precisa ter com Deus, essa fé, essa crença que você precisa ter, esse desenvolvimento de um valor para a tua vida é importante. A vida não é só conexões, conectividades. A vida tem muitas outras coisas. Até porque essas conexões, elas não vão sustentar o seu estado de presença, o seu equilíbrio emocional na hora em que desencadear um evento seguido atrás do outro que não está no seu controle. Como aconteceu na fábula. Quem era o culpado? A cobra vivia ali mesmo, naquele lugar, a cabra estava pastando por ali, e aí começou a desencadear uma série de eventos que não estava no controle de nenhum dos três. Não eram previstos, né? Elas estavam simplesmente vivendo como hábito, né? Como e isso pode acontecer na sua vida, né? A vida tá ali, tá tranquila, você tá achando que tá tudo resolvido, de repente vira uma avalanche. Aparece um evento adverso. Aparece um evento adverso, uma coisa vai atropelando a outra. Quando você pensar que não, você tá em meio, independentemente de você ser cabra, de você ser serpente, você vai sofrer a consequência de um evento traumático qualquer na vida, de uma consequência de um evento político, ou de um evento social, ou de um evento familiar, né, de uma doença. Todos nós estamos sujeitos a um evento que possa causar algum tipo de desconforto na sua vida. Então a questão principal é: você tem buscado realmente as soluções nesse cordeiro? Esse cordeiro que se dispôs a, sem ter culpa nenhuma, sair lá da glória, deixar de ser Deus no céu, para se fazer homem, habitar entre nós, começar a ensinar a nós a vida, o que nós devemos fazer para nos aproximarmos de Deus, para nós termos não apenas o céu, mas uma vida tranquila, uma vida de paz. E aí eu te pergunto, que passo você está dando em direção a isso? Né? Essas gerações aí estão todos projetando a culpa um no outro, né? Que hora, que dia, que momento que você vai parar de projetar a culpa no seu marido, na sua esposa, no seu filho, no seu chefe, no seu pastor, na sua ovelha, e vai começar a realmente assumir as consequências daquilo que você vê, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você faz, que comportamento você está gerando dentro dos ambientes onde você vive. Enquanto você continuar apenas projetando a culpa lá, no outro, o outro é sempre o culpado pela minha desgraça, o outro é sempre culpado pela minha tristeza, o outro é sempre culpado pela minha atitude, você nunca vai encontrar o seu próprio caminho, você nunca vai encontrar o seu propósito de vida, você nunca vai encontrar a sua felicidade. Pastor, isso é muito importante de se pensar.
Muito interessante. Pastor, então é necessário que nós reconheçamos se eu sou cobra, se eu sou cabra. Exatamente. Eu preciso reconhecer, porque é como o senhor tem dito, as pessoas projetam e não reconhecem. A gente vê muito isso em consultório, né? Perfeito. O reconhecer seria o primeiro passo para eu olhar e falar, calma, dependendo do que eu fizer, né, vai ter uma consequência. Vai ter uma consequência e eu preciso ter responsabilidade por isso. Exatamente. Porque como Perfeito. O senhor disse, né, as gerações elas se passam e a gente vê uma geração mais irresponsável do que a outra, mais imprudente do que a outra. Só que nós estamos nessa geração e a gente tem essa capacidade Exatamente. De raciocinar em cima disso, certo? E lembrando que em todas essas gerações aí, como eu citei aqui, a geração é grandiosa, a geração silenciosa, a geração perdida, a geração X, Y, Z, em todas elas sempre teve pessoas estressadas, sempre teve pessoas ansiosas, deprimidas, carregadas de mágoa, né? Que não cultivavam isso, a calma, a paciência, a ponderação, a organização. Mas o que eu tenho a dizer hoje aqui, Laela, é você que está aí nos ouvindo, você não precisa ser assim. Perfeito. Né? Tem muita Sim. gente que carrega isso, né? A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Não, o meu pai era desse jeito, por isso que eu sou assim. Minha mãe era desse jeito, por isso que eu sou assim. Você não precisa ser assim. Você é único. Olha que coisa linda. Você é único. Você tem raciocínio, você tem sentimento, você tem poder de decisão. E por mais que você esteja num grupo que só faz coisas erradas na vida, você não precisa ser como um deles. Por mais que você more numa comunidade onde só tem bandido, traficante, drogado, pessoas se prostituindo, você não precisa ser como um deles. É importante você reconhecer que a geração que você está vivendo é uma geração que pratica o mal, né? Mas que você não quer ser daquele jeito. Isso é importante. Quando você perceber, como a Laela disse aqui, caramba, eu sou como a cabra, eu sou desatento, eu sou desligado, eu fico ali vagando na minha vida, sem um propósito, sem umas definições. Você precisa conectar nisso que a gente está falando aqui no Sexta Hora. Você precisa reconhecer, caramba, eu sou como uma cabra, eu sou desse jeito aí que eles estão falando. Ou então, não, eu sou como uma serpente, eu sou vingativa, sabe? Eu fico maquinando mesmo o que eu vou fazer. Se as pessoas pisarem na bola, eu vou pra cima, eu quero brigar, eu quero me estressar, né? Você não precisa ser dessa forma. Você tem capacidade, você tem habilidades dadas por esse cordeiro. E foi por isso, a própria Bíblia, ela diz que quando Jesus vem, o propósito dele é te dar vida, e vida em abundância. E você precisa desejar isso. Percebeu? Eu sou como essa cabra, eu sou como essa serpente? Reconheça. Reconheça que você está indo por um caminho onde você só quer morder, só quer se vingar, só quer maltratar. Reconheça que você é alguém que não está tendo interesse nenhum pela vida, que está desconectado, que está ligado, sabe? Que está ali simplesmente deixando a vida te levar. É importante você reconhecer para você mudar. Você só consegue ressignificar a tua vida a partir do momento que você assume a sua personalidade, assume as suas atitudes, assume aonde você tem errado. Essa é a verdade. Pastor, então a gente pode afirmar que reconhecer, se enxergar e decidir mudar é uma forma muito mais inteligente da gente se proteger, porque se eu ando desconectado ou se eu sou extremamente agressivo, inevitavelmente eu vou viver um problema que eu não estou preparado para lidar. Perfeito. É como eu disse, Laela, o evento, os cenários da vida, eles podem mudar. Que a vida, ela apresenta para você diversos cenários, e que esses cenários de mudança, eles não estão sob o controle de ninguém. A qualquer momento você pode, ali, perder um ente querido, terminar um relacionamento, perder o emprego, ter que vender um imóvel, ter que vender um bem. E esses cenários podem mudar tudo. É você que tem que estar pronta para essas transformações. Você que tem que estar disponível para
esse convite que Jesus faz todos os dias da nossa vida, que é arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e você tenha um tempo de refrigério na presença de Deus, que é o que está lá em Atos 3,19, né? Isso é muito interessante. Então, o meu convite para você hoje, o convite meu, o convite da Layala, aqui, dos membros aqui da Fábrica de Compromissado, que faz esse programa maravilhoso aqui todos os domingos para você hoje é: passe na casa da Dona Prudência e coma uns quitutes. Isso é muito bacana para você guardar na sua mente, didático para você frisar isso aí na sua alma, fixar isso aí na sua alma. Isso aí, passe na casa da Dona Prudência e coma uns quitutes. Talvez você tenha vivido a vida como uma cabra, né? Distraída, descompromissada com a vida. Talvez você tenha vivido a vida como uma serpente, né? Revidando tudo que o mundo, tudo que acontece na vida você revida, né? Ali e justificando que você está se defendendo. Eu apenas me defendi. É só isso que eu fiz. Talvez você tenha vivido como uma cabra, talvez você tenha vivido como uma serpente. Nós queremos convidar você nesse momento, né? Nesse meio termo aí entre a cabra e a cobra, nesse meio termo, o Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário por você, para que você tivesse vida, em abundância. Então, o que nós queremos convidar você hoje? Eu quero que você procure uma igreja que esteja próximo de você. Lá você vai encontrar pessoas que vão te ajudar a conhecer, que vão te apresentar essa Dona Prudência, né? As pessoas têm essa capacidade, são treinadas para isso ali nas igrejas. Então procure uma igreja perto de você para fazer isso, né? Se você não tem uma igreja perto, ou de repente você não quer sair de casa, todos os domingos nós gravamos programas como esse, e nós ensinamos aqui vários quitutes da Dona Prudência, vários. Basta você acessar o nosso canal no YouTube ou no Facebook e acessar essa nossa página, ir lá, assistir, comentar, curtir, compartilhar isso com as demais pessoas. E nesse momento nós queremos dizer para você também que você precisa cultivar no seu coração Deus. Cultive Deus no seu coração. E se você fizer isso, o Espírito de Deus, ele vai ajudar você a desenvolver o fruto do Espírito, que é a mansidão, a temperança, a calma, o domínio próprio, né? Essas coisas boas que vêm de Deus e que refrigera a nossa alma de uma forma tão linda, tão maravilhosa, nos tornando pessoas muito diferentes desse mundo estressante que está aí nas gerações X, Y e Z. Perfeito, patriarca, pastor Batista Benson, psicanalista, terapeuta. Maravilhoso nós falarmos sobre isso, porque independente da sua geração, e apesar de toda essa correria e loucura que vivemos no mundo, alimente-se desses frutos. Farte-se desses frutos, porque você é um ser único e não precisa viver envolvido, né, bebendo as mesmas coisas que todo mundo bebe, comendo as mesmas coisas que todo mundo come, porque você não é todo mundo, você é você. Você é único e a sua vida é especial. Eu fico muito feliz, agradecida por essa tarde maravilhosa aqui na Fábrica de Compromissados. Perfeito. Espero que você se alimente de tudo isso que nós estamos falando aqui, porque o nosso objetivo é um só. O programa Sexta Hora, ele entra na sua vida num dia em que as coisas estão complicadas, é sempre assim, esse é o objetivo dele. Num dia em que as coisas estão negras, não estão muito claras, e nós queremos levar até você o alimento bom, né? Então visite, como disse aqui o nosso querido pastor, a casa da Dona Prudência e alimente-se dos seus quitutes, porque isso só vai fazer bem para você e, consequentemente, para aqueles que convivem com você, tá bom? Quero deixar aqui um abraço bem apertado para todos os nossos queridos que estão acompanhando a gente, que sempre nos acompanham, nossos amigos, clientes, nossos ouvintes,
né? As pessoas que estão sempre aí conectadas conosco. Que a semana seja uma semana maravilhosa. E aí quero dizer também, não posso deixar de aproveitar, né? E dizer que se você, por acaso, sente que tem alguma dificuldade em lidar com, vamos dizer assim, com o seu instinto, né, com seus impulsos, com as suas emoções, às vezes você é muito serpente, não sabe lidar com isso sozinho, ou às vezes você é muito desconectado, não sabe lidar com isso sozinho, aqui na Fábrica de Compromissados, no Instituto Monproriso, você tem acesso a terapias, a terapeutas que podem ajudar você, né, a líderes eclesiásticos, pessoas especializadas nesse tipo de trabalho, ajudar você a resolver, a ressignificar isso na sua vida. Você não precisa viver escravo, né? Condicionado a um comportamento. Você pode ressignificar isso e você pode contar conosco. Eu vou pedir para nossa equipe deixar aqui o contato para vocês, tá? Para vocês acessarem, ligarem, agendarem o seu horário e será um grande prazer te receber nos nossos consultórios. Queremos aproveitar também para dizer a você que é líder, que é pastor e que muitas vezes nem sabe o que fazer com alguns problemas, com alguns líderes ali dentro da sua igreja, ou às vezes até precisa que se desenvolva aí um treinamento especial para a tua liderança, uma formação especial para a tua liderança. Nós temos aqui na Fábrica de Compromissados um gabinete de apoio pastoral para que você possa lançar a mão. Talvez você próprio esteja com um problema na sua própria vida, ali uma coisa muito pessoal que você guarda ali, mas que está atrapalhando o desempenho do seu ministério. Às vezes o seu próprio casamento não esteja muito bem, ou a relação com seus filhos, a relação com seus líderes. Nós estamos aqui para ajudar você, pastor, para ajudar você que é líder dentro de uma igreja, que quer oferecer o seu melhor e não está conseguindo. Procure-nos aqui na Fábrica de Compromissado, em Brasília, né? Naquele M18, na Ceilândia Centro. E aí nós poderemos ali te ajudar também. Entre em contato, gente, por esse telefone que está aí, nossos WhatsApps, a nossa equipe está pronta para te atender e te receber com o melhor carinho, tá? Que o seu domingo seja farto dos quitutes da Dona Prudência, que a sua semana seja maravilhosa, que o seu setembro e o resto do ano, que ainda tem muita coisa pela frente, minha gente, dá tempo ainda dá tempo de você ressignificar muitas coisas. Nosso obrigado a toda a nossa equipe que está sempre nos apoiando, né? Muito obrigado a você que está todo domingo assistindo aí o nosso programa, que está compartilhando as nossas ideias, os nossos ensinamentos com outras pessoas, que está ajudando a salvar essa humanidade, a construir esse mundo melhor. Nosso abraço, beijão no coração de todos vocês. Até domingo que vem, hein? Meio-dia, nos encontramos. Beijo no coração. Tchau.